certo? E aí temos então o capítulo 1, a origem do louvor, página 5. Depois você lê aí as introduções, as apresentações, tem muita coisa que eu falo aí, que eu escrevi, aí depois você pode ler. Mas agora vamos para a origem do louvor. Conseguiram acessar pelo QR Code? Quem conseguiu? Só? Os outros não conseguiram. Tá inválido o link? Ou está baixando? Conseguiu? Deu certo, né? Beleza. Então, a origem do louvor. O louvor se originou nos céus. A origem do louvor e da adoração. Quando eu falar louvor, né, louvor e adoração, tá? Se eu falar só adoração, você vai entender que também se refere às duas coisas. O louvor tem origem no próprio Deus. O primeiro versículo que temos aqui é no livro de Jó, capítulo 38, verso 7, a parte B do versículo. Então diz o seguinte: quando juntas cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. A título de curiosidade, o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia, certo? Apesar de Jó estar lá no meio da Bíblia, junto de Salmos, mas o livro de Jó foi escrito provavelmente por Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés e provavelmente Jó foi escrito por Moisés. E Jó viveu na época de Abraão, na época dos patriarcas. Então a história de Jó é por volta do ano 2000 antes de Cristo. É a época que Abraão viveu. Seria mais ou menos a nossa época hoje, 2000 depois de Cristo. Então, o tempo que separa a gente de Cristo é o tempo que separa Abraão e Jó também de Cristo, só que para trás. E no capítulo 38 do livro de Jó, fala dos filhos de Deus. Os filhos de Deus que estavam bradando de júbilo. Fala das estrelas da manhã que cantavam. Isso daqui é uma referência a anjos. Então, Jó capítulo 38, verso 7, está falando de anjos. Os anjos no céu cantavam. Os anjos bradavam de júbilo. Então, nós temos aqui, nesse versículo, o propósito para o qual os anjos foram criados. Os anjos foram criados para louvar a Deus. Então nós temos lá na eternidade passada, porque nós temos a eternidade passada, temos o tempo presente e teremos a eternidade futura. Na eternidade passada, os anjos já cantavam. Gente, se eles cantavam, pressupõe que tinha o quê? Para alguém cantar, é necessário o quê? Não, além de voz, né? Música. Música. Se eles cantavam, é porque tinha música. Se tinha música, tinha o quê? Instrumentos. Então, veja, esse versículo nos dá um vislumbre da eternidade antes que tudo fosse criado. Antes que os céus e a terra fossem criados, os anjos já estavam lá louvando e adorando. Ao som de música, porque eles estavam bradando de júbilo, eles estavam cantando, então tinha música. Se tinha música, tinha melodia, harmonia e ritmo, e tinha instrumentos. E tinha vozes, claro. Então esse versículo está mostrando a mim e a você que o louvor e a adoração foram criados por Deus. Existe uma classe de anjos chamada serafins. Abra aí em Isaías capítulo 6. Não vai estar aqui na tela, só a referência.
mas eu quero que você abra aí comigo, livro do profeta Isaías, capítulo 6, que fala de uma classe específica de anjos. Na Bíblia nós temos anjos, arcanjos. A palavra arcanjo significa um anjo de patente superior, certo? A palavra arque, em grego, significa acima, superior. Então os arcanjos são anjos de uma patente maior, e só conhecemos 2 arcanjos. Quais são? Miguel e Gabriel. Alguém ia dizer Rafael. Não. Rafael não tem na nossa Bíblia, certo? O arcanjo Rafael não existe na nossa Bíblia, tá? Nos livros apócrifos, sim, aparece um tal de arcanjo Rafael. Mas como nós não reconhecemos os livros apócrifos, então nós só temos Miguel e Gabriel. Então, anjos, arcanjos. Aí temos querubins, certo? Que é um tipo de anjo também. E temos os serafins. E alguém disse também que tinha os curumins, né, lá no céu. Foi uma pessoa, né, orando: Senhor, envia anjos, envia arcanjos, Deus. Envia os querubins, os serafins e os curumins aqui hoje à noite, Senhor. Não, no céu não tinha curumins. Não tem, né? Tem serafins. Veja aí, Isaías capítulo 6, verso 2. Serafins estavam por cima dele, aqui é por cima do trono, onde o Senhor estava assentado. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, serafins é uma classe especial de anjos, ligados à adoração no trono de Deus. Os serafins estão rodeando o trono de Deus, clamando dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A palavra serafim vem do verbo saraf. Saraf significa queimar, arder. Então, os serafins, uma classe especial de anjos ligados à adoração. E eles ardem continuamente diante do trono de Deus, adorando. Então, o louvor é tão importante para Deus que Deus criou uma classe de anjos somente para adorá-lo ininterruptamente. Os serafins estão, agora mesmo, os serafins estão lá diante do trono, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Não param de clamar. Já pensou que coisa linda? Deus ama o louvor e a adoração, criou uma classe de anjos somente para essa finalidade. Agora vamos ver no Novo Testamento os anjos também louvando. Lucas capítulo 2, verso 13 e 14. Alguns versículos já estão na apostila, né? Então você nem precisa abrir na Bíblia, tá? Algumas é que a gente vai ler por fora. Lucas 2, 13 e 14. Então, de repente, apareceu junto ao anjo, um anjo que anunciou o nascimento de Jesus, mas apareceu junto daquele anjo grande multidão da milícia celestial. Essa expressão milícia celestial significa o quê? Um exército de anjos. Era uma quantidade enorme de anjos louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Outro exemplo então do louvor aí, e anjos relacionados ao louvor. Lucas capítulo 2, versos 13 e 14, mostra essa conexão entre anjos e louvor. Agora vamos para um texto que é bem legal esse aqui, que está em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, vamos ler os versos de 12 a 15. Nós seguimos, já vou de antemão dizer qual a linha de interpretação que nós seguimos. Nós seguimos a linha de interpretação que, em Ezequiel 28,
de 12 a 15. Aqui está falando do rei Tiro, o rei da cidade de Tiro. Deixa eu abrir aqui. Se puder virar esse ventilador, para não ficar aqui com as páginas da Bíblia. Teve um pastor que estava pregando e tinha um ventilador assim, aí a página da Bíblia ficou passando. Ele não viu que a página passou. Aí ele estava falando de Eva, né? Que Deus tinha criado a mulher da costela de Adão e tal. Aí a página da Bíblia virou. Aí ele foi, e ela tinha 120 côvados de comprimento e 30 de largura, e Deus a betumou por dentro e por fora. Aí ele disse, nossa, Eva era um mulherão, viu? Então, para evitar, né, que o ventilador passe a minha página aqui, nós temos a profecia aqui em Ezequiel 28, do rei de Tiro. Então, foi um rei de uma cidade que existiu, chamada Tiro, certo? Não é Tiro, não. Tiro é uma cidade, certo? Que existiu às margens do Mediterrâneo, não existe mais, essa cidade foi destruída. E esse rei de Tiro, ele era muito orgulhoso, ele era muito vaidoso. Então Deus mandou Ezequiel profetizar contra o rei de Tiro, uma sentença, né, de julgamento contra o rei de Tiro. Só que este rei de Tiro também simboliza uma outra pessoa, ou tipifica, simboliza não, né? Porque quando são pessoas a gente diz tipifica. O rei de Tiro tipifica um outro rei que viveu antes dele. Então nós seguimos a linha de interpretação de que o rei de Tiro, ele é um tipo de Satanás. Ele tipifica Satanás. Tem alguns que interpretam de outra forma. Mas aí eu não vou, né, nem citar para não confundir o seu juízo aí, tá? Então nós seguimos a linha de que o rei de Tiro foi um rei literal, um homem que viveu, governou uma cidade, estado, chamada Tiro. Era um homem muito orgulhoso, muito vaidoso, e que ele então representou um outro rei, um outro homem, né, uma outra pessoa, na verdade, não homem, mas uma outra pessoa também que exercia autoridade e que foi muito orgulhoso. Então vamos ler aqui o relato de Ezequiel 28, a partir do verso 12. Agora, eu vou ler na revista corrigida. Na revista atualizada não vai aparecer algumas expressões. Então eu vou usar a revista corrigida. Vamos lá. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda pedra preciosa. A cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Vamos por parte. A gente vê que há uma mudança na narrativa. Não tem. Nos slides não tem, só na apostila. Porque senão os slides iam ficar extensos demais, tá? No slide só tem o resumo do que eu estou falando, tá bom? Então a gente vê uma mudança aqui, a partir do verso 12. O profeta Ezequiel está profetizando contra o rei de Tiro, terreno, mas há uma mudança. A gente vê que a tônica da narrativa passa a ser para um ser diferente. Selo da perfeição. Olha as expressões que o profeta Ezequiel está usando com respeito a essa pessoa. Selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. E ele declara, estiveste no Éden, jardim de Deus. Gente, antes que o Éden existisse aqui na terra, que o Éden foi um jardim literal aqui na terra, certo? Esse jardim existiu na região que hoje é o Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates, e mais outros 2 rios que a gente não sabe mais qual o nome. Mas o jardim do Éden existiu
literalmente aqui na terra, onde hoje é localizada a nação chamada Iraque. Mas antes do Éden existir aqui na terra, o Éden existia no céu. O Éden foi transportado para a terra e chamado de jardim. Mas o Éden era no céu. Então nós estamos aqui lendo algo que não estava na terra. Esse Éden aqui, certo? É o Éden céu. Cobrias-te de toda pedra preciosa. E aí fala o nome das pedras. Para mostrar o quê? A beleza desta criatura. Vamos continuar. E esse versículo aqui é o que eu quero chamar a tua atenção. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. E eu deixei até em negrito aí na apostila. Se faziam, foram fabricados. A palavra original lá no hebraico é criados, fabricados os teus tambores e pífaros. Você sabe o que é um tambor? Quem sabe aqui o que é um tambor? Se você olhar para ali, você tem 3 tipos de tambores ali, porque é um instrumento de percussão. O bumbo é um tambor, os tons e tem o surdo lá do lado. Então, tambor é um instrumento de percussão, né? Você bate para poder emitir um som. E pífaros. Alguém já viu aqui um pífaro? Pífaro é um instrumento de sopro. Parece uma flauta, mas é um som mais agudo, mais grosseiro, né? Usando a palavra grosseiro, mas entenda, né? É mais rústico. A flauta tem um som mais doce que o pífaro. Se você não sabe o que é um pífaro, então, no São João, certo? Lá em Caruaru, tem uma banda de pífanos, que na verdade é praticamente a mesma coisa. É soprado e sai um sonzinho, tá? Como se fosse uma flauta. Então nós temos aqui a descrição de instrumentos musicais, tambores e pífaros. No dia em que este ser foi criado, olha aí, vamos ler a frase completa. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Então, invertendo a frase, a ordem da frase, no dia em que foste criado, foram preparados os teus tambores e os teus pífaros. Então nós seguimos essa linha de interpretação de que, no dia que Lúcifer foi criado, e aí eu já estou agora fazendo aqui a tipologia, o rei de Tiro, tipificando esta criatura perfeita, bela, formosa e que foi criada com sons de instrumentos musicais. E temos então aqui a criação deste querubim. Eu te coloquei como querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Então não é aqui mais um relato de um rei humano, de uma cidade chamada Tiro. Nós temos aqui a narrativa, a narração da criação de um ser espiritual. Perfeito. É chamado de querubim da guarda. Então, nós temos detalhes de que ele estava no Monte Santo de Deus, de que ele estava andando no meio das pedras afogueadas. Essa é uma expressão para o caminho que dá acesso ao trono de Deus. Então, era um ser belo, perfeito, com sons de instrumentos musicais, que tinha acesso à presença de Deus, ok? E diz que ele era perfeito até que em ti se achou iniquidade. Então, irmãos, nós entendemos aqui que esse texto está falando da criação de Lúcifer. A palavra Lúcifer não está na Bíblia, certo? Lúcifer é um nome próprio que foi dado por conta do latim. A Bíblia ela foi traduzida do hebraico para o latim, a Vulgata Latina. E aí nós vamos ler agora o próximo texto, onde tem
a palavra Lúcifer em latim, não está no original, certo? Vamos lá. Isaías 14, 11. Isaías 14, 11. Mas vamos ler o 12. Vamos ler a partir do 12. Deixa eu só conferir aqui. Aqui está se falando de outro rei, o rei de Babilônia, a queda de Babilônia e do seu rei. Então, em Ezequiel nós temos Tiro e o rei de Tiro. Aqui em Isaías 14 nós temos Babilônia e o rei de Babilônia, que também era um rei muito orgulhoso. Vamos ler o 11, a partir do 11. Derribada está na cova a tua soberba. Vai juntando comigo, né, aí os pensamentos, tá? Juntando com o que já lemos em Ezequiel, complementando agora com Isaías 14. Derribada, ou seja, ele foi derrubado, né? Ele foi jogado por terra. Está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Harpa é o quê? Instrumento musical. Então essa pessoa aqui, que o profeta Isaías está dizendo que foi derrubada, foi lançada por terra, foi lançada na cova, e diz que junto com essa pessoa que caiu o som da harpa. O som de um instrumento musical. Por baixo de ti, uma cama de gusanos. Gusanos é o vulgo tapuru, certo? Vermes. E os vermes são a tua coberta. 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Pronto, então aqui, no latim, na Vulgata Latina, onde temos a expressão filho da alva, aqui na Vulgata Latina tem o nome Lúcifer. Porque Lúcifer, em latim, significa aquele que brilha, aquele que resplandece. Certo? Então, na Bíblia não tem o nome Lúcifer, em nenhum lugar da Bíblia. Lúcifer vem do latim, de uma das traduções da Bíblia para o latim. Ok? Então, ó estrela da manhã também é um título para Jesus, inclusive, né? No Apocalipse, Jesus é chamado a brilhante estrela da manhã. Mas é aqui também, esse título é dado para essa criatura aqui. Filho da alva, como foste lançado por terra, de novo a expressão lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Agora, a narração do texto bíblico vai dizer o que era que essa criatura pensava, o que é que ele falava com ele mesmo. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Nós vimos que estrelas, em Jó, se refere a quê? Anjos. Então ele está dizendo aqui, numa linguagem poética, numa linguagem simbólica, alegórica. Eu subirei acima dos anjos, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei, olha essa expressão dessa criatura, serei igual, semelhante ao Altíssimo. Ele só queria ser igual a Deus, só isso, né? A ambição dele só foi essa. Agora, juntando os dois textos, irmãos, juntando Isaías 14 com Ezequiel 28, nós temos uma criatura bela em extremo, perfeita, cercada de brilho, por isso que é chamado de estrela da manhã e filho da alva, resplandecente, muito brilho, acesso ao trono de Deus, certo? Ao Monte Santo, estava no Éden. Instrumentos musicais presentes no dia da sua criação e também no dia da sua queda.
Eu li o versículo 11 que diz: derrubada está na cova a tua soberba e o som da tua harpa. Então há uma conexão aí entre este querubim, esta criatura de Deus, com instrumentos musicais. Certo? E provavelmente com música, porque instrumento musical é feito para tocar, é feito para ressoar sons, né, musicais. Tambores, pífaros e harpa. Nós temos instrumento de percussão, tambor, nós temos pífaro, instrumento de sopro, e nós temos harpa, instrumento de cordas. Ou seja, nós temos aqui todos os tipos de instrumentos ligados a este ser celestial. E o texto de Isaías diz que ele foi derrubado, né? Que ele foi expulso e lançado por terra. Volte agora para Ezequiel, para a gente terminar o texto de Ezequiel. Agora, 16. Na multiplicação do teu comércio, o que é que acontece aqui? Essa linguagem é a linguagem que Deus está usando através do profeta para dizer que Lúcifer, ou este querubim, ele comercializou, ele negociou, ou seja, ele fez propostas. Ele não quis só para ele quis seduzir outros com ele. Então, na multidão do teu comércio, 16, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Aqui é o primeiro pecado de toda a história do universo, aqui, pecaste. E qual foi esse pecado? Orgulho. Este pecado foi: quero ser igual a Deus. Orgulho e autoexaltação, autoidolatria, certo? Então nós temos aí uma mescla de pecados que começou com orgulho. Pelo que te lançarei, de novo nós temos agora lançando ele fora, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então agora a gente vai conhecendo detalhes, né? Ele foi o primeiro narcisista da história, né? Ele olhou para ele mesmo e disse: eu sou muito bonito, eu sou demais, né? Eu me amo, né? Se eu pudesse beijar a mim mesmo, né? Se eu pudesse, né, me abraçar a mim mesmo. Esse é o primeiro narcisista da história. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Aqui vai ser misturado também com o juízo contra o rei Tiro. Mas nós temos, irmãos, claro, né, que há um ser angelical, há uma criatura, né, celestial, que não é um rei humano. Então nós temos Lúcifer, quando caiu do céu, junto com a sua soberba, caiu o som de sua harpa. Então, tem um texto em Apocalipse que fala da Babilônia, né, a grande meretriz. E esse texto, né, da Babilônia, da grande meretriz, que ficou marcado no nosso estudo de escatologia, né, na pandemia, eu queria que você fosse para lá. Apocalipse 18,
Apocalipse 18 fala do comércio da Babilônia, da grande meretriz. Acharam aí? A partir do 11. Sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Que mercadoria? Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera. Todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore. E canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas. E de cavalos, de carros, agora olha isso aqui. E de escravos e até almas humanas. Nós temos mercadorias, ouro, prata, roupa, tecido, canela, temperos, especiarias, perfume, azeite, almas humanas. Já pensou? Está colocado no mesmo nível de mercadorias. Vamos continuar. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai, da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai, da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, os céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra, como uma grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Presta atenção agora. E vós, de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Então nós temos no final a grande Babilônia, a grande cidade, sendo julgada pelo seu comércio. E no meio desse comércio, almas humanas e instrumentos musicais e som de música. Mas esse comércio começou onde? Lá na eternidade, quando Lúcifer decidiu ser igual a Deus. E Deus não tem concorrente. Não existe ninguém que se compare ao Senhor. Ele não poderia permitir que uma criatura se levantasse querendo ser criador. Então ele foi expulso. O comércio dele caiu. Ele é um grande negociador. Ele é um grande jogador. Satanás hoje, ele não é mais Lúcifer, certo? Porque Lúcifer é um elogio. Se você chamar hoje Satanás de Lúcifer, ele vai ser elogiado por você. E eu tenho certeza que você não quer elogiá-lo, né? Porque Lúcifer significa a brilhante estrela da manhã, o resplandecente, o cheio de brilho. Então ele não tem mais esse nome. E então Deus deu a ele um outro nome, Satã, que é do hebraico, em português Satanás, mas o hebraico Satã, ou Ha-Satã, significa o adversário. Então essa palavra expressa a natureza dele. Ele é aquele que se opõe a tudo que é de Deus e a tudo quanto pertence a Deus. Esse é o primeiro nome que ele recebe, Satã. Diabo
é o nome em grego. Diabo é diabolos, que significa difamador. Aquele que difama, aquele que fala mal, aquele que inventa mentiras e intrigas. Então, gente, para a gente continuar aqui e finalizar, nós temos a expulsão do céu, e em um outro texto que eu não vou ler agora, diz que juntamente com ele 1/3 das estrelas caíram. Estrelas são anjos. Então ele conseguiu, na sua negociação, ele conseguiu, na multiplicação do seu comércio, ele ainda conseguiu enganar e levar junto 1/3 dos anjos. Alguém tentou já calcular a quantidade de anjos e de demônios existentes, certo? Por uma expressão que tem em Apocalipse, que diz miríades de miríades e milhões de milhões, e alguém tentou fazer uma conta. É claro que essa conta não é exata, mas uma pessoa chegou a uma conta de 60 bilhões de anjos. Se 1/3 caiu, então 20 bilhões de anjos caíram juntamente com Lúcifer, com Satanás. Hoje na Terra temos 7,7 bilhões de homens, de seres humanos. Então o número, se fosse, não estou dizendo que é não, tá? É só para você ter uma noção de que é uma quantidade colossal. Então seria 3 demônios para cada ser humano vivo. Fora anjos que estão presos em cadeias eternas. Existem anjos que são tão terríveis na Bíblia que eles não estão soltos. Eles estão presos em cadeias eternas. Esses são os piores de todos. Mas estão presos. Então, voltando aqui, a habilidade musical dessa criatura celestial caiu com ela. Será que isso tem a ver com a influência da música sobre as pessoas hoje? Pensa comigo. Pensa comigo num show como o que aconteceu sábado no Rio de Janeiro. Uma mulher de 65 anos já é uma idosa, 60 anos já é terceira idade, Uma idosa, mas que consegue magnetizar, porque eu sou da década de 70, 80 e 90, enquanto eu era adolescente e jovem. Então eu conheci Madonna quando ela era jovem. E ela naquela época ela já conseguia atrair milhões de pessoas. Hoje foi o que aconteceu, por exemplo, com a Lady Gaga. Ela também conseguiu um magnetismo incrível. Beyoncé, Taylor Swift. Como que pessoas vão para um estádio no Rio de Janeiro, debaixo de uma sensação térmica de 63 graus? Gente que foi de fralda descartável para um show de um artista, debaixo de um calor, gente passando mal, gente que morreu. Se a gente não tem uma relação espiritual da música com Lúcifer, não tem como você explicar. Inclusive disseram que o show de Madonna foi um dos maiores do mundo, 1,6 milhão de pessoas. Só que esqueceram, porque no top 5 do mundo, esqueceram Diante do Trono, que juntou 2 milhões de pessoas. Diante do Trono juntou no Campo de Marte, em São Paulo, no ano de 2004, 2003, Diante do Trono juntou 2 milhões de pessoas no Campo de Marte. Então, mas voltando à questão de Madonna, como que um artista consegue esse
essa sedução, esse poder envolvente, se a gente não tiver uma explicação espiritual, irmãos. Não é apenas a voz. Ela cantou com playback, nem com VS foi. Hoje a gente usa VS, mas ela cantou com playback. Ela só dublou. Como? E foi pornográfico e ocultista e satanista ao extremo, não é? Quem diria que as pessoas dariam razão a Pablo Marçal, que ele falou contra a Madonna, né? E o pessoal está agora aplaudindo Pablo Marçal. A Madonna conseguiu até que as pessoas apoiassem Pablo Marçal, gente. Que hoje ele se posicionou, né? Alguns pastores famosos não falaram nada. Nada. Uma mulher que recebeu 10 milhões de cachê, 60 milhões de reais, enquanto no Rio Grande do Sul a tragédia estava acontecendo, desde a semana. Mas assim, há uma explicação espiritual, certo? E aqui eu vou dizer a minha opinião, tá, queridos? Eu vou encerrar com isso. Vou dizer a minha opinião, não está na Bíblia, tá? Então ninguém vai fazer isso um dogma, nem uma doutrina. Mas eu não considero música como arte. E vou explicar. Eu não considero a música como uma arte igual. É uma arte, mas não é uma arte igual às outras artes. Essa é a minha opinião, tá? Eu considero a música, sim, como uma arte, mas como uma arte eterna. No céu nós não teremos cinema. No céu nós não teremos... Qual outra arte que a gente tem aqui na terra? São as belas artes, né? São, se não me engano, 7. Artes plásticas. Não tenho relatos de que lá no Apocalipse, na Nova Jerusalém, a gente não tem lá dizendo que vai ter artes plásticas. O que mais? Nem dança, nem teatro tem relato no Apocalipse. Mas no Apocalipse está claro que tem música. Certo? Então pode ser, e eu estou dizendo uma opinião minha, tá, queridos? Não faça disso doutrina, né? Você não precisa usar isso para defender ou para rebater ninguém, tá? Fica tranquilo, isso é só uma conjectura minha. Que a música não está classificada como uma arte como as demais. Para mim a música é uma arte, mas é uma arte eterna. Deus, quem sabe, ele disse, não, eu vou escolher a música e vou exaltar a música como uma arte eterna, que vai me dar glória e honra, que vai, através da música, o meu nome será celebrado, será adorado. Então, para a gente terminar, vamos para Efésios 1:12. Então, Lúcifer cai, se torna Satanás, com a sua soberba cai, e junto com ele, Isaías diz o som de sua harpa. Aí, o apóstolo Paulo aparece em Efésios capítulo 1:12, falando sobre eu e você, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós o que antes havíamos esperado em Cristo. Então Paulo, escrevendo aos Efésios, diz o seguinte: os seres humanos foram criados como os anjos para o louvor da glória de Deus. Nós vimos que os anjos davam a Deus louvor e adoração na eternidade. As estrelas cantavam, os filhos de Deus cantavam. E nós estamos aqui vendo Paulo dizendo, olha, o homem, o ser humano, foi criado com um propósito. E o propósito de Deus criar o homem foi que o homem desse louvor à glória de Deus. Para o louvor da sua glória. Esse é o propósito para o qual o ser humano foi criado. Todas as outras coisas que a gente faz são acessórias, secundárias. A causa principal da nossa existência, Paulo diz, para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para dar glória ao nosso Criador. Amém?
Agora, o homem falhou inicialmente na sua missão. Por quê? Deu ouvidos à serpente, que estava possuída por Satanás, né? Satanás entrou na serpente. A serpente não era esse animal que rasteja hoje, certo? Isso aí foi uma consequência do juízo de Deus. A serpente provavelmente, ou ela voava, ou ela andava. Era o animal mais sagaz, mais bonito. Vocês veem que beleza era algo que ele queria no céu. E ele então busca aqui na terra qual o animal mais bonito, qual o animal, né, mais envolvente. Então a gente vê essa preocupação, né, de Satanás em sempre o belo ser usado de forma errada, ou camuflado, ou escondido, algo por trás do belo. Então ele entra na serpente, que era um animal diferente, e a serpente fala com Eva. E fala com Adão, Eva, né? Então fala com Adão, e os dois então decidem ser também iguais a Deus. Então a mesma coisa do céu aconteceu aqui na terra. Então o pecado de Adão e Eva não foi sexo. Porque tem gente aí que diz que o pecado de Adão e Eva é porque eles tiveram sexo. Não, eles já tinham. Antes da queda. O sexo é antes da queda, certo? O pecado de Adão e Eva foi desobediência. Eles desobedeceram a ordem explícita de Deus, mas por trás dessa desobediência tinha o quê? O desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida. Eles queriam ser também como Deus. O que estava por trás da sedução da serpente era essa: no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Então vejam, o mesmo pecado do céu semeado no coração do homem, e o homem então pecou. Mas Deus, queridos, não tem plano A, plano B e plano C. Deus só tem um plano. E qual é o plano de Deus? Que o homem seja para o louvor da sua glória. Amém? Por isso que Jesus morreu antes da fundação do mundo. O cordeiro foi imolado, diz Apocalipse capítulo 14, antes da fundação do mundo. Antes que o homem pecasse, Jesus já tinha morrido no plano de Deus. Na eternidade, Jesus já tinha morrido. Por quê? Porque Deus, na sua presciência, sabia que o homem pecaria. Então Deus já havia provido a oferta pelo pecado, para que houvesse redenção. Então agora a gente termina com esse texto, né? Estamos terminando o capítulo 1. João 4, 23 e 24. O Pai procurando adoradores. Deus não desistiu do seu propósito. Jesus veio para consertar o que aparentemente tinha se perdido. Mas não tinha se perdido, porque Jesus já tinha morrido na eternidade. Antes da fundação do mundo, o cordeiro foi imolado. Então Deus não foi pego de surpresa. Querido, Jesus não é o plano B de Deus. Jesus é o plano de Deus. Amém? Porque tem gente que acha que Deus teve que mandar Jesus para consertar, porque Deus foi pego de surpresa, o pecado entrou e Deus colocou a mão na cabeça e disse: eu mesmo, o que é que eu faço agora? Né? E agora, deu tudo errado? Não, não foi assim. O homem pecou, mas Deus já tinha o remédio. Então, João 4, 23. Mas a hora vem. Jesus está dizendo a quem aqui? A mulher samaritana. Mulher, a hora vem. Se a hora vem, significa o quê? Futuro. Mas Jesus então diz: e agora é. Tem uma versão que diz assim: a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que
os que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus está dizendo àquela mulher o quê? Eu vim para reconectar os seres humanos a Deus. E agora os seres humanos chamarão Deus não apenas de Elohim, Deus, no sentido genérico, porque Elohim é o nome de Deus no sentido genérico. Mas Jesus estava dizendo, os seres humanos agora se relacionarão com Elohim como filho se relaciona com pai. Por isso que ele diz, o pai procura verdadeiros adoradores. Ele não está dizendo apenas Deus procura, Yahvé procura. Não, ele está dizendo o pai. Por quê? Pressupõe relacionamento. Então há uma reconexão. Em Cristo, nós fomos de novo colocados no trilho. Qual é o trilho? Para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para dar glória a Deus. Através da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Quando a gente dá glória a Deus, a gente se sente feliz. John Piper diz isso. Ele diz que a finalidade do homem é se alegrar eternamente em Deus. Quando nós nos deleitamos em Deus, quando nós temos prazer em Deus, aí nós estamos no nosso propósito. Amém? A busca por outras coisas é a substituição de Deus. Então tudo se torna novamente um ídolo. O sexo, o dinheiro, o prazer, o trabalho, tudo isso quer ocupar o lugar de Deus, para que a gente tenha de novo, a gente querendo sentido, a gente querendo, razão de viver. Mas não tem. Porque a razão de viver é quando estamos no propósito de Deus. Amém, queridos? Então, encerramos o capítulo 1. Vamos orar agora, vamos ficar em pé para a gente orar. Senhor, obrigado por essas verdades tão profundas da Tua palavra, porque o Senhor nos criou, assim como o Senhor criou os anjos, o Senhor criou os homens para Te dar glória, para Te honrar, para ser para o louvor da Tua glória. E nós queremos, Senhor, em Cristo, podemos cumprir esse propósito, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. O primeiro Adão falhou, porque ele quis ser igual a Deus também. O primeiro Adão foi seduzido e enganado por Satanás. Tudo que Satanás tinha, ele vomitou sobre o primeiro Adão. E ele aceitou toda aquela sujeira. Mas o segundo Adão veio humilde. O segundo Adão veio na forma de uma criança. Cresceu, viveu entre os homens. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Para agora ser o primogênito entre muitos irmãos. E agora nós temos aqui irmãos e irmãs do primogênito, que podem ser adoradores do Pai. O Pai procura adoradores. Queridos, o Pai não está procurando adoração, porque a adoração Ele já tem no céu. O Pai já tem adoração no céu. Os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins agora estão dando adoração. Adoração perfeita, que não desafina. Instrumentos perfeitos no céu. Mas o Pai está procurando na terra quem voluntariamente o adorará. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, compulsoriamente, obrigatoriamente. Mas agora, quem vai? Quem vai agora voluntariamente adorar a Deus? Sem interesses. Sem interesses. Não é porque Ele nos abençoa, é por quem Ele é. Porque fomos criados para o louvor da sua glória. Se Deus não respondesse nenhuma oração mais, mesmo assim nós o adoraríamos,
Foi isso que Satanás quis dizer a Deus: viste o teu servo Jó? Jó só te adora, Deus, porque o Senhor o abençoa, porque o Senhor o protege, porque ele tem filhas e filhos muito bonitos, ele tem muitos rebanhos. Jó só te adora por interesse. E Deus disse então: toca em tudo, tira tudo, tira até a saúde. E a Bíblia diz que Jó disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jó não blasfemou. Jó não abriu a boca para dizer nada contra Deus. Jó, queridos, provou que a gente pode adorar sem interesse. Adoração interesseira não é adoração, é barganha. Adoração verdadeira é aquela que você adora por quem Deus é. Então levanta tuas mãos antes da gente encerrar esse culto. Adore a Ele por quem Ele é. Diga: tu és meu Deus, tu és santo, tu és digno, tu és lindo, tu és majestoso, tu és bom, tu és justo em todos os teus caminhos. Eu te adoro por quem tu és. Eu te adoro por quem tu és. Lugar de adoração. Vamos cantar, levante suas mãos. De adoração. Lugar de adoração. É esse lugar que nós queremos ser. Lugar de adoração. Lugar de adoração. A casa favorita. Lugar de adoração. A casa favorita de Deus. O lugar que Ele escolheu habitar. Lugar de adoração. Céus, vamos terminar cantando, dizendo: lugar de adoração. Nós somos esse lugar, essa casa de Deus. Lugar de adoração. Lugar de adoração. Sim, Senhor, nós queremos que você novamente encontre adoradores, que você encontre adoradores, essa classe de gente, esse tipo de gente que ama o teu coração, que ama a tua glória, esse tipo de pessoa que volta para o trilho e diz: eu te adorarei por quem tu és, não pelo que o Senhor faz, não pelo que o Senhor dá, não pelas bênçãos, por quem Ele é, por quem Ele é. Pessoas que amam sua face. Diga a Ele: eu te amo por quem tu és meu Deus. Eu fui criado para dar louvor, eu fui criado para dar glória, eu fui criado para dar honra. Foi para isso que você me criou. Sabe, queridos, Deus está procurando esse tipo de gente. Não
Não são pessoas interesseiras, que só ama Deus pelo que Deus dá. Não é gente interesseira, interessada apenas nas bênçãos de Deus. Não. São pessoas que amam Ele por quem Ele é. Por quem Ele é, por quem Ele é. Nós terminamos esse momento dizendo a Ele: te amamos por quem Tu és. Te amamos por quem Tu és. Revela-nos, Senhor. Revela-nos quem Tu és. Mostra-nos a Tua face. Nós estamos encerrando. Mas deixa eu te dizer. Uma vez eu disse para o Senhor: Senhor, mesmo que o Senhor não respondesse mais nenhuma oração minha, nenhum pedido, eu sei que isso não vai acontecer, porque Ele é um Deus que responde, né? Ele é um Deus que galardoa os que o buscam. Mas eu disse para Ele: mesmo que o Senhor não me respondesse, não me desse mais nada, Senhor, eu continuaria te amando. Eu continuaria te amando, porque eu te amo sem interesse. Eu te amo por quem Tu és, pela Tua pessoa. Saia daqui hoje pensando nisso. Ame o Senhor com todo o seu coração, alma, força e entendimento. Amém? Então, Deus te abençoe.